Meu bom dia, primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente não sabe que horário as pessoas vão abrir esse vídeo, mas no momento nós estamos na madrugada com Deus. E, primeiramente, gratidão ao Senhor por estarmos acordados, por despertar, porque despertar é um milagre, né? Numa manhã, numa madrugada que a gente quer estar deitadinho, dormindo, mas a gente sabe que somos soldados, né? E estamos em guerra. E quando estamos em guerra, nós não podemos descansar durante a batalha. E a tendência é essa batalha se apertar cada vez mais e para não sermos abatidos, nós precisamos estarmos firmes no estudo da palavra. Não só na madrugada, mas dia e noite nós devemos estar sempre alimentados da palavra, porque é nela que está o poder, é nela que está a verdade, e ela é o mapa, né? O mapa real de Deus, a cartinha de Deus para nós chegarmos até o céu. E o nosso tema de hoje é exatamente sobre este mapa, né? Nós vamos estudar sobre o mapa de Deus hoje, a cartinha de Deus para as suas criaturas, para aqueles que aceitam, né, ser guiados pelo mapa e aceitam ouvir o que Deus tem a dizer através dessa carta. E esta carta se chama Bíblia Sagrada, né? Nós vamos, com muito prazer, estudarmos ela hoje a respeito dela mesma. Vamos ver de onde ela veio, que fonte, né? Qual é a certeza que nós temos que realmente ela é a palavra de Deus? Por um homem cheio de pecados e defeitos que escreveram, nós precisamos entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E nós vamos aqui fazer apenas um pequeno resumo, mas você mesmo deve se alimentar da palavra e adquirir o conhecimento. Só não pode ser através unicamente da sua opinião, né? É necessário que você busque o poder do Espírito Santo para ter um entendimento melhor. Por isso nós vamos orar, porque a Bíblia ela não pode, uma das regras, né, de Deus, nunca ler a Bíblia sem buscar a inspiração do Santo Espírito. E é isso que nós vamos fazer agora em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Santo, santo, poderoso Deus, grande é o teu nome, Senhor. Tu habita nos altos céus, Senhor, mas se envolve em nosso meio através do teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, neste momento, que vamos nos alimentar da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te clamamos, Pai. Dá-nos o teu Espírito, Senhor, para que ele venha nos inspirar, venha nos ajudar no entendimento da tua palavra, Pai. Que nós possamos nos desarmar, tirarmos o nosso eu e nos enchermos do teu poder e adquirirmos o conhecimento necessário, Senhor, para sobrevivermos neste mundo perdido, Pai. Porém, ao teu lado e fazendo a tua vontade, Pai. Tem de nós misericórdia, Pai, e perdoa os nossos pecados, Pai. Toma as nossas vidas para ti, Senhor. E quanto a mim, Senhor, tem misericórdia, Pai, e usa-me segundo a tua vontade. Que eu não venha, Senhor, me encher de mim mesmo, mas que eu seja cheia do teu Espírito neste momento, para assim podermos entender o teu poder, a tua palavra e a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A Bíblia Sagrada, ela é um livro extremamente especial. É um livro que não pode ser estudado com a nossa opinião, nem muito menos nós devemos discutir por ela. O poder dela vem do dono dela, de quem a escreveu.
Então, não tem quem possa mudar isso, né. A gente pode até querer que encaixar nela a nossa vontade, mas nela não está o que eu quero, nem o que eu penso, nem o que eu acho. Nela está exatamente aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, deseja que eu e você saiba a respeito do céu, a respeito dele, a respeito dos anjos e principalmente a respeito do maior inimigo que existe do ser humano e de Deus, né? Porque se nós somos servos do Deus vivo e Satanás é o inimigo de Deus, ele também é nosso inimigo, né? Então nós precisamos nos armar. E para nos armar, nós precisamos entender sobre esse bicho ruim, né? Essa é uma realidade e é algo muito importante para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada, ela está contida, ela é uma biblioteca, né? Quando você entra numa biblioteca comum, você encontra prateleiras lotadas de livros diferentes. Cada um tem um tema, cada um tem um conteúdo. É uma biblioteca, porém, a Bíblia Sagrada também é uma biblioteca. E essa biblioteca, ela contém também conteúdos diferentes, porém, que se encaixam, se completam, né? Ele serve para nos ajudar no entendimento do que foi escrito lá atrás. Assim como nós encontramos lá no Antigo Testamento, o livro de Daniel, que se completa com o livro de Apocalipse, que é as principais profecias do tempo do fim. E aqui nós encontramos também uma biblioteca que se completa com 66 livros, unicamente. Não pode ultrapassar e nem pode ser diminuído. Essa quantidade, quem definiu foi o próprio Deus. Nós encontramos aqui os 66 livros de Deus. Esses são os livros de Deus. Esses livros de Deus, eu não posso modificá-los, porque foi Deus que escreveu. Então, quem sou eu, um ser humano, para poder modificar o que o próprio Deus escreveu, o Criador? Então, são 66 livros. Só que nós encontramos 66 livros. Nós encontramos 39 no Antigo e 27 no Novo. Nenhum é menos importante que o outro. Segundo a palavra de Deus, em Apocalipse 22, 19, o Senhor diz que nós não podemos retirar, muito menos acrescentar uma só vírgula sequer do que nela está escrito. Então, aí está o segredo e o poder da palavra de Deus. Quando Deus criou o céu e a terra e todas as coisas, ele criou unicamente com a sua palavra. Então, daí nós teremos uma noção do quão poderoso é a palavra de Deus. E aqui também nós encontramos algumas subdivisões. Por que é importante nós entendermos sobre essas subdivisões? Porque nós não podemos ler a Bíblia como um livro comum. O poder dela já diz tudo. Nós precisamos entender que existem subdivisões nela. Nela existe história, poesia, profecia, evangelhos e as cartas. Então, nós temos 5 subdivisões. Essas 5 subdivisões, elas são importantes porque nem tudo que nós lemos, nós entendemos como lemos. Por exemplo, quando nós lemos história, realmente é história. Nós encontramos a história desde o princípio, né? Nós encontramos
Moisés contando a história da humanidade, como o mundo foi criado, lá, nós começamos lá em Gênesis. Nós encontramos no meio dessa história, nós encontramos, por exemplo, a história de Ruth, né? Nós encontramos a história do povo de Israel, e essas histórias, elas são importantes nós conhecermos para entendermos o erro que foi cometido no passado e os acertos também. E assim nós vamos avançando, tendo um entendimento real do poder de Deus em sua palavra. Também nós encontramos as poesias, como todos amam, todos gostam e nem todos entendem, o que está escrito no livro de Jó, no livro de Salmos, né, no livro de é, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? E nisto nós vamos vendo como Deus é precioso e como Ele cuida de nós, como Ele nos dá a orientação de como vivemos, de como nos entendemos, de como aprendemos a vivermos neste mundo. Só que nós encontramos também as profecias, e as profecias, elas nos traz o que aconteceu no período que os profetas viveram, mas também encontramos o que está acontecendo nos nossos dias e o que vai acontecer. Por isso é tão importante nós entendermos essas subdivisões, porque as profecias, nós entendemos apenas 5% do que lemos. Quão importante é nós entendermos essas subdivisões, porque quando eu leio algo lá em Gênesis, é diferente de quando eu leio algo em Jeremias. Quando eu leio algo em Apocalipse. Então, por isso é tão importante nós termos o entendimento a respeito disso, tá? Nós também precisamos entender algo importante. Os evangelhos, quando os evangelhos foram escritos, o restante da Bíblia não foi cancelado. Os evangelhos, eles iniciam no Novo Testamento. Só que o Antigo Testamento, ele permanece para dar valor, qualidade e entendimento para o novo. Porque sem o antigo não existe o novo. Sem o antigo, nós não iremos conseguir compreender de onde surgiu Jesus. Por que ele veio? Como ele nasceu? Ou seja, onde nós encontramos a respeito de Jesus, o porquê que ele precisaria nascer, para que ele deveria nascer, para que ele deveria morrer, por que ele deveria morrer, lá no Antigo Testamento nós vamos entender o porquê. E isso vem através das profecias que foram entregues para os profetas lá no Antigo Testamento. Então, por isso, nós não podemos valorizar o Novo Testamento e desvalorizar o Antigo, porque a Bíblia, ela é um livro completo, de Gênesis a Apocalipse, nem acrescenta, nem diminui. Nós temos os evangelhos, que iniciam em Mateus e terminam lá em João. Mas nós temos também as cartinhas que foram escritas por pessoas que conviveram com Jesus, viram Jesus, testemunharam de Jesus, mas também nós temos aqueles que não estavam ao vivo com Jesus, mas que tiveram experiências grandiosas com Jesus e puderam viver para Jesus e com Jesus, como Paulo, né? Nós temos as cartinhas que elas iniciam lá em Romanos. E nós encontramos muitas histórias dos discípulos, né? E alerta para a igreja de Deus no tempo que nós estamos vivendo. Nós encontramos também profecia no Novo Testamento. Nós encontramos no livro de Apocalipse. Profecia não se entende como se lê. Profecia se entende através da linguagem profética que nós encontramos na própria Bíblia. Não é o que uma igreja acha,
muito menos o que a Juscelene acha, mas o que a Bíblia diz, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem rápido, né, para aqueles que não entendem e não conhecem. A profecia, ela tem uma linguagem. Essa linguagem, na parte das palavras, no livro de Apocalipse, quando nós lemos mulher, não é mulher como eu, né? É mulher, na profecia, significa igreja. Mas, Jusilene, você está dizendo isso? Não, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que mulher em profecia significa igreja. Porém, eu não vou poder me aprofundar com vocês aqui estudando esse conteúdo, porque isso é um tema completo. Nós vamos estudar sobre isso, com certeza. Como entender, né, as profecias. Porém, nós precisamos, nesse momento, entender que todos esses 66 livros teve um escritor, teve um autor, né? E aí nós vamos agora, em nome de Jesus, eu queria primeiramente ver com vocês a opinião do Rei dos Reis, Cristo Jesus. Qual a opinião dele a respeito da Bíblia? Vamos em João bem rápido, bem rápido. Nós vamos ler exatamente o versinho que comprova uma das colunas de Deus, né? João 17, versinho 17. Encontra rápido que o nosso tempo corre, né? Nós não podemos perder um minuto. João 17, 17, nós vamos entender aqui o que Jesus diz a respeito da palavra do papai dele, que é o nosso papai também, né? 17, 17 diz assim, ó, o próprio Jesus falando, não esqueça disso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, este é Jesus. E ele diz para nós assim, olha a opinião dele, te santifica na palavra, estuda, ela é um guia para tu ser santo neste mundo perdido. O que ela diz é real, é santo e perfeito. Por isso ele diz, santifica, ela é a verdade. Ela é a verdade. Então, com a verdade, a mentira não tem poder, ela é destruída. Destruída. É tanto que, se nós continuarmos estudando o livro de João, nós vamos ficar maluco aqui, porque é demais, é lindo, é poderoso, e a gente não consegue parar de estudar. Mas se a gente for ver lá no capítulo 8, né, nós encontramos o Senhor dizendo, o mesmo Cristo, né, o nosso Salvador, ele diz, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a fonte desta verdade é a palavra de Deus. E ele também diz que, se nós conhecemos a verdade, nós seremos libertos, mas essa verdade que liberta é uma verdade que nós conhecemos e vivemos. É essa verdade que liberta. Não é apenas eu ouvir falar, eu descobrir, é eu estudar, aprender e praticar, né? Então, nós já sabemos a opinião de Jesus, mas eu queria mostrar para vocês também, aqui no capítulo 5 de João, corre aí, no mesmo evangelho, tá? Evangelho de João, no capítulo 5, exatamente no capítulo 5, versículo 39, nós encontramos aqui Jesus dizendo: de que adianta? Para que eu devo estudar a Bíblia? Para que eu devo perder horas estudando, lendo essas letrinhas tão pequenas, né? Sem cor? Ele diz o porquê. Aqui no capítulo 5, no versículo 39, Jesus diz assim, ó, examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Muito bem. O que nós encontramos de tão importante na palavra? Primeiro, nós encontramos a vida eterna.
Nela nós encontramos a fonte que nos leva para a vida. E nesta fonte nós encontramos também o Salvador, porque sem ele não existe salvação, também não existe vida eterna. Então, aqui nós encontramos os testemunhos a respeito de Jesus. E o testemunho a respeito de Jesus, ele é importante porque sem ele nós não chegamos até Deus. Então, ele diz assim, ó, ele, aqui mesmo no Evangelho de João, né, no capítulo 14, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, eu preciso de Cristo. E aqui nas Escrituras nós encontramos as provas reais de que Jesus, ele é Deus, ele vive, ele reina, ele quer nos salvar, ele morreu, ele ressuscitou, ele está ao lado do Pai, ele está neste momento te fazendo um convite de salvação, te convidando para vir para a fonte de salvação, que é a palavra dele, para que você tenha o conhecimento a respeito deste tão grandioso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou para dar vida a mim e a você. Então, esse convite é para você e para mim, para que nós tenhamos vida. E essa vida vem através do conhecimento da vontade de Deus. E ele diz: venham a mim. Né? Ele nos chama. Olha só que coisa interessante. No verso 39 do capítulo 5, ele deixa claro que nós temos na Bíblia a vida eterna, nós temos também o testemunho de Jesus. E se nós continuarmos, nós vamos entender como a Bíblia chegou até nós. Quem realmente escreveu? Foi Jesus, com sua própria mão, o seu próprio dedo? Ele mesmo fez este livro, escreveu? Muito bem. Nós vamos entender isso agora, tá bom? Nós vamos entender lá em Pedro. Se tu correr para Pedro, tu vai já já ter um conhecimento grandioso a respeito do nosso Deus. 2 Pedro, capítulo 1, e o versinho que nós vamos ler, o 20, diz assim: sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu preciso falar isso aqui, é importantíssimo você saber. Olha só que coisa interessante. A Jusilene não... Vou dar aqui um exemplo. A Jusilene não sabe escrever. E a Jusilene precisa enviar uma carta. E essa carta, vamos dizer que a Jusilene vai enviar para a mãe dela. Então, quando eu peço para a Joana, Joana, por favor, escreve uma carta aqui, que eu não sei escrever e eu preciso mandar essa carta para minha mãe. E eu digo para a Joana, Joana, escreve que está tudo bem, que eu estou trabalhando, que eu estou ganhando dinheiro, que em breve eu estarei indo visitá-la. Enquanto eu estou falando, a Joana está digitando ali com a mãozinha dela no papel, né, escrevendo com uma canetinha, e ali a Joana coloca tudo que eu estou dizendo. O que a Joana está fazendo é uma carta, porém esta carta não pertence a Joana, porque as palavras que estão escritas ali pertencem a Jusilene. Então, a carta é para minha mãe, que eu estou ditando, e a Joana escrevendo. Então, a Joana é apenas a escritora. Ela está escrevendo, ela está digitando, e eu estou falando.
esta carta não pertence a Joana. E assim mesmo, o Senhor nos explica neste verso que nada do que foi escrito em sua palavra pertence aos homens que escreveram. Por exemplo, nós temos Moisés lá no início da Bíblia escrevendo o que o Senhor disse para ele. Nós temos aqui onde nós lemos Pedro escrevendo, ok, mas Pedro não está escrevendo o que ele quis. Ele escreveu apenas o que o dono da carta mandou. Só para você ter um entendimento melhor, tá bom? A respeito do porquê a Bíblia não é algo comum. Ela é um livro, porém, inspirado por Deus. Então, o autor dela é Deus. Por isso, a palavra é de Deus. Isso é importante a gente saber, tá bom? Nós vamos também aqui no livro de Salmos, rápido, correndo, nós vamos no livro de Salmos 119. Salmos 119, nós vamos encontrar aqui em Salmos 119, que é a Bíblia, que é mesmo a Bíblia, né? Salmo 119, procura o versinho 105, o que é a Bíblia para nós? 119, versinho 105. Tá? Não vou pedir o amém, porque não dá agora, mas em nome de Jesus, acompanha na tua Bíblia. Versinho 105 diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No verso 104 diz assim, ó, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isto detesto todos os caminhos de falsidade. Nós encontramos aqui o salmista, né? É um salmo que nós não temos lá no princípio dizendo quem foi o salmista que escreveu, mas nós temos a certeza que foi um salmista extremamente fiel e seguidor do seu Deus, e aquele nos dá certeza, inspirado pelo Santo Espírito, que a Bíblia, ela nos passa o entendimento, nos passa o conhecimento, e ela é uma lâmpada. Imagina você em trevas por completo e uma lâmpada nos teus pés te guiando. Onde você vai pisar, você vê com clareza e segurança onde você está. Que coisa grandiosa. Além disso, né, ela é luz para os nossos caminhos. Então, nós temos uma luz real, poderosa e verdadeira à nossa frente. Então, de longe eu já enxergo o que tem à frente. Então, a segurança para mim, ela é total. Porque se eu tenho conhecimento da palavra, se eu me guio pela palavra, ninguém vai conseguir me enganar. Porque eu vou enxergar muito além por causa da luz que está à minha frente. Uma luz real, que pertence ao aquele que nunca mente, aquele que é 100% verdade. Então, já sabemos que a Bíblia, ela nos ajuda a chegar no conhecimento de Deus, nos ajuda a encontrar o caminho que vamos andar, porque ela clareia e eu vejo se o caminho presta ou não para me seguir. É como eu estar em uma igreja que é pregado o que o pastor, o que a liderança acha, né? Doutrinas de homem, isso é um risco que nós sofremos, porque nós somos limitados, né? Então, nós corremos o risco de sermos enganados, e nós gostamos de ser enganados, principalmente quando as coisas são bem facinhas para nós, né? É tão bom a gente poder ter Deus
e não precisar fazer nenhum sacrifíciozinho de ser fiel, né? É bom demais. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, tá bom? Porque às vezes a gente vai para uma igreja e a gente chega lá, e aí o pastor vai lá para frente e diz assim: Senhor, é o meu pastor em nada me faltará. Diga isso. Aí as pessoas dizem assim: o pastor, ele sabe. E aí você acaba se iludindo, achando que o Senhor pode ser o teu pastor sem tu querer nada que ele diga. Sabe por que o pastor é pastor? Porque ele tem ovelhas, e ovelhas que seguem ele. E para mim ter ele como pastor, eu preciso segui-lo. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer, e eu não posso seguir doutrinas de homem. Eu preciso seguir o que a palavra diz para mim e me ensina. Vamos lá. A Bíblia também, ela traz coisas grandiosas aqui para nós. E eu queria que você, por favor, abrisse aí no livro de Hebreus. Eu queria mostrar para você com uma grandeza, né? A grandeza de Deus. É muito importante a gente ver, tá bom? Hebreus, vai no capítulo 1. A gente está falando de inspiração, é bom que a gente leia isso aqui, tá bom? Hebreus capítulo 1, versículozinho que nós vamos ler aqui, no versículo 1, nós vamos ler o verso 1. Verso 1 mesmo. Vamos lá. Havendo Deus outrora falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que eu quero que você observe aqui com muita atenção, tá, gente? Eu queria que vocês observassem o seguinte: Deus, com a sua palavra, ele criou todas as coisas, tudo. Então, aqui nós já encontramos a palavra de poder. E também nós encontramos também o Senhor dizendo que ele fala de muitas maneiras. Ele falou de muitas maneiras. A quem? Aos profetas. E os profetas passaram a Bíblia e eles trouxeram para nós essas verdades tão grandiosas. E também aqui nós encontramos as grandezas de Deus. Eu queria concluir aqui, sabe, gente? O verso 3 que eu li, eu deixei um pedaço faltando, tá? O verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder. Nós temos a certeza que estas palavras, elas saem com poder da boca de Deus para aqueles que estão perdidos. Nós vamos também lá para Timóteo, o primeiro, tá? Capítulo 3, versinho 16. Nós encontramos aqui assim, ó, toda. Nós iniciamos a leitura com essa palavra, toda, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Muito bem. Para que serve toda a Escritura? E quando a palavra de toda é usada aqui, é uma clareza que todos os 66 livros que se encontram na Bíblia, eles são úteis, eles servem e nunca vão deixar de servir. Olha que coisa interessante. Ela serve para me inspirar, tá?
a servir a Deus verdadeiramente. Ela serve para me ensinar como ser uma verdadeira serva. Ela serve para mim ser justa diante de qualquer situação. Ela serve para mim ser habilitada como uma serva do Deus vivo, ser uma mulher de Deus e você ser um homem de Deus. Por isso é importante nós entendermos que a Bíblia é uma biblioteca completa que nada pode ser retirado. Eu não posso pegar um livro e retirar dizendo que ele não serve mais. Eu não posso tirar uma frase ou um acento dizendo que ele não serve mais, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Nada pode mudar o que o Senhor diz, porque o que ele diz, mesmo que isso traga sofrimento para ele, ele mantém a sua palavra, porque ele não é homem para variar. Ele é um Deus todo-poderoso e a sua palavra não muda. Agora, vamos lá. Aqui em Timóteo mesmo, eu queria que você olhasse aí no 1 Timóteo. Volte aí no primeiro. No 1 Timóteo, vai rapidinho, tá bom? No capítulo 6, tá? No capítulo 6. Agora, tu procura o versículo 3, para a gente entender algo aqui importante. Capítulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, ele continua, e é efetuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Vamos ler o verso 5 também. Diz assim, ó: alterações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Vamos lá. Talvez você não tenha compreendido muito na leitura e nem muito menos quando eu li, certo? Mas eu vou resumir aqui o, o que nosso irmão está nos dizendo. A realidade aqui é a seguinte: as doutrinas de Cristo, elas são claras. Elas vêm lá de Gênesis e vai até Apocalipse. As doutrinas de Cristo, elas precisam ser estudadas e vividas. Se alguém nos ensina algo que Cristo não falou e não deixou em sua palavra, nós precisamos vigiar, pegar a Bíblia e estudar para podermos entender. Nós precisamos também entender que pessoas utilizam a Bíblia para obterem lucro, né, através dela. Então, nem todas as pessoas que estão usando a Bíblia estão usando para a nossa salvação. Elas podem estar usando para obter lucro para elas. Porque, como ele sabe que nós somos seres humanos e que dentro de nós existe um espaço que só Deus pode preencher, existe o vazio da alma que não é preenchido por nada nessa terra, e sabe que nós necessitamos da Bíblia. Então, eles vão utilizar a Bíblia de maneira errada para assim poderem utilizar você para tirar vantagens, lucros. Assim como Satanás usou lá no deserto, usou a palavra de Deus para enganar Jesus, imagine eu e você, que somos falhos, que somos pecadores. Então, nós precisamos tomar este cuidado.
e sabermos sempre, não esquece, em nome de Jesus, tá bom? Que a palavra de Deus toda é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos guiar no verdadeiro caminho. Não permite que seja tirado nada, porque o mapa, quando ele é rasgado, nós não vamos conseguir chegar no final de onde ele quer nos levar. Então, por isso, nós precisamos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Infelizmente, nosso tempo terminou, mas em nome de Jesus, tu lê depois na tua Bíblia, tá bom? Lá em Apocalipse, capítulo 1, lá no versículo 3, fala quem são verdadeiramente felizes neste mundo. É exatamente aqueles que estudam a palavra de Deus, que ouvem, aprendem e praticam, tá bom? Lê, também ouve e pratica o que a Bíblia diz. Esses são felizes. Em nome de Jesus, não esquece, tá bom? Vamos aqui. Você pode também tirar suas dúvidas, tá? Se ficou faltando alguma coisa, você pode colocar lá nos comentários que você teve uma dúvida a respeito do verso tal, a respeito da palavra tal, e a gente vai acompanhando você lá no chat também, e a gente vai poder te ajudar respondendo a tua pergunta, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por suas bênçãos. Senhor, obrigada, papai, porque o Senhor nos dá a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. A tua palavra é poderosa, Senhor, e nós queremos ter poder. E este poder, Senhor, é para a nossa salvação e a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, Senhor, usa, Senhor, esse vídeo, Pai, para que aqueles que estão vendo possam se desarmar, Pai, e poder ouvir verdadeiramente o que o Senhor está dizendo. Que a tua palavra seja realmente um mapa para todos os que vão ver este vídeo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos teu Santo Espírito e salva aquele que está contigo estudando. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.